Muita gente atenta à história do uso das máscaras em locais fechados, em locais abertos, a data que vai ser dada a virada dessa história do uso de máscaras, quando deixa de ser obrigatória. O COI estadual tomou uma decisão hoje de liberação de máscaras em ambientes abertos. E aí a coisa começa a se coincidir com os entendimentos na capital. Eu vou trazer as informações ao vivo. Gorete Santos traz os detalhes. Gorete, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Elsa, a você e a todos. Bom, aqui na cidade de Teresina, inclusive, essa liberação para que as pessoas possam retirar a máscara em ambiente aberto já chega a segunda semana. Desde o início da semana passada, todo mundo já tem essa liberdade para optar se usa ou não a máscara em ambientes abertos. Isso baseado em uma série de fatores, na redução do número de casos, inclusive. Para se ter uma ideia, testes positivos aqui em Teresina, que no início do mês de fevereiro chegaram a mais de 50% dos exames realizados, agora está em apenas 3%. Semana passada era 4%, reduziu um pouquinho mais ainda. A gente continua falando sobre esse assunto agora, trazendo, portanto, essa novidade para a próxima semana com o secretário de Governo, André Lopes. Na verdade, já era algo que estava previsto, segundo o último decreto, mas que poderia mudar se houvesse também uma modificação em relação aos indicadores. Felizmente, essa modificação é positiva, que é uma redução ainda maior. Então, se mantém todas aquelas medidas que haviam sido estabelecidas no último decreto. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson e Elivaldo no estúdio. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Exatamente, Gorete. Lá no começo do mês de março, a Prefeitura fez um planejamento que gradualmente faria a flexibilização do uso de máscara durante o mês de março, né? Então, lá na primeira semana, a gente mudou os horários dos estabelecimentos, e a ocupação. Na segunda semana, liberamos o uso de máscara em ambientes abertos. Tivemos uma semana de intervalo para acompanhar esses números. E agora, dia 28, considerando que todos os números permanecem ok, de acordo com nossos parâmetros, nós vamos sim proceder à liberação do uso de máscaras também em ambientes fechados. Conforme você ressaltou, nesses últimos 14 dias, já de uso livre também em ambientes abertos, tivemos uma redução na positividade dos casos. Então, isso mostra que essa liberação não foi negativa para o avanço da pandemia. Então, nós temos liberdade, temos segurança e embasamento científico para, a partir de agora, fazer essa nova liberação, avançar um pouco mais nesse nosso caminhar. Vamos ser bem didáticos, para a população. No caso, ambiente fechado, inclui todos os espaços, escolas, o transporte público, enfim, todos os espaços, mesmo fechados, a partir de agora as pessoas têm a livre escolha para usar ou não a máscara. É exatamente a partir de segunda, isso. Claro. Isso, a partir de segunda-feira, tanto ambientes fechados como ambientes abertos. E aí não há restrição de ambientes fechados, tanto transporte coletivo, escolas, academias, ambientes de reunião, em todos eles fica facultado ao cidadão o uso da máscara. E aqui é importante dizer que é facultado ao cidadão. Então a gente não está proibindo o uso da máscara. Aquele cidadão que, por suas razões pessoais, ainda não se sente seguro, apesar do embasamento que nós temos, ele pode continuar normalmente usando a sua máscara. Então não há problema em relação a isso. Existe sim uma desobrigação do uso, certo? Então não é mais uma questão de saúde pública o uso da máscara, agora é uma questão de gestão individual do indivíduo, do cidadão. Como é que fica a recomendação para as pessoas que são dos grupos de risco, pessoas autoimunes, que têm alguma comorbidade, enfim, todos aqueles públicos que já foram mencionados, que possuem alguma doença crônica, inclusive, que até então estava mantida a obrigatoriedade, ou pelo menos a recomendação de uso mesmo em ambiente aberto? Permanece, por razões médicas, a recomendação do uso para todo esse público, Aí é uma questão realmente médica, Se o seu médico recomenda que você permaneça usando, o decreto não está passando por cima disso. Você vai obedecer à sua orientação médica, que é o mais importante. Existe somente 3 categorias de cidadãos que ainda devem obrigatoriamente permanecer usando. Quem são? São aqueles que estão positivos, aqueles que estão com sintomas de síndrome gripais e aqueles que nos últimos dias tiveram contato direto com pessoas positivadas. Então, para esses persiste a obrigação. Para todos os demais é facultado, sempre atendendo a orientação médica. Isso é importante ficar claro para o cidadão. Se o seu médico diz que para você ainda não é momento de tirar a máscara, obedeça a sua orientação médica. Joyce, tem uma pergunta. Procurador, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Vamos agora a uma questão prática. Não consegue ouvir, não consegue nos ouvir? Bom, uma empresa tem lá os seus funcionários e ela quer manter o uso obrigatório de máscaras. Isso é possível? O Jorge pergunta em relação
a liberdade dentro de um determinado estabelecimento. Digamos, uma empresa quer continuar mantendo a máscara. O que deve ser seguido, né, para quem trabalha nesse local? Segue o decreto? Segue o que a empresa indica? As únicas normas que são obrigatórias são aquelas da vigilância sanitária, né? Qualquer normas diferentes disso, diferentes do decreto, passam a ser espaço particular, digamos assim, de definição. Da mesma maneira que o empregador tem a liberdade de limitar que o seu empregado use determinado uniforme, né, ou determinada peça de roupa ou não, ele pode também continuar exigindo a máscara. O decreto não entra nesse mérito, certo? Aí dá a liberdade do empregador que vai dizer isso. Isso vale para os clientes também? Não, os clientes, assim, não há limitação de espaços, né, em relação ao uso de máscara. Eu não vejo uma hipótese em que o empresário vai limitar o acesso do cliente por conta do uso de máscara, né? Visto que os principais empreendimentos, né, restaurantes e todos eles, quando o indivíduo adentra, ele já naturalmente tira a máscara, né, para fazer sua refeição e o que seja, né? Então eu não vejo uma situação em que isso seja um problema, né? Mas o que a prefeitura diz oficialmente é o quê? Não é obrigatório mais o uso de máscara. Então, a não ser que seja uma relação comercial de trabalho dessas, em que o empregador pode fazer exigências, não há essa necessidade. Quero agradecer, então, ao secretário de Governo do município de Teresina, André Lopes, trazendo, portanto, a informação, reforçando, né, Joelson, a liberação do uso da máscara, mesmo em ambientes fechados, aqui na capital, a partir da próxima segunda-feira. Nós ouvimos também o presidente do Sinep, que é o sindicato que representa as instituições particulares de ensino, que trouxe essa informação de como é que vai proceder dentro desses ambientes escolares a partir da próxima segunda-feira. Joelson. No início da pandemia, o Sinep tem orientado a todos os seus filiados a obedecer os decretos estabelecidos tanto pelo município quanto pelo governo do estado. Desta vez não será diferente. Continuaremos a obedecer. Em relação à possibilidade de haver divergência entre o decreto municipal e o do governo do estado, o que nós faremos é obedecer o que está em vigência. E no momento o decreto municipal está em vigência. E nessa etapa, sobre a não obrigatoriedade de máscaras, obedeceremos, enquanto estiver vigente, aquilo que preconiza o decreto municipal. Ou seja, né, Joelson, a flexibilização também deve ser seguida pelas escolas aqui em Teresina a partir da próxima segunda-feira, é o que diz o presidente do sindicato que representa as instituições de ensino, Leonardo Ayrton. Joelson?